Bom dia para todos, a paz do Senhor. Nosso comentário bíblico de hoje está no livro Bíblia Sagrada, capítulo de São João, capítulo 19 e o versículo 19, a parte B, que diz: Este é Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Então, meus amados irmãos, Jesus, ele é o único homem, porque ele é Deus, o Verbo se fez carne e nasceu, ele é o único homem a exercer as três funções: rei, sacerdote e profeta. Ele exerceu os três ofícios, né? E nós vemos que a Escritura Sagrada, desde Gênesis 13:15, que diz que Deus levantaria da semente da mulher um que esmagaria a cabeça de Satanás, da serpente, e a partir daí todos os profetas falaram desse reinado eterno de Deus, que todo o reino da terra seriam destruídos, mas que o reino de Deus permanece para sempre. E aí nós vemos lá em Daniel, a revelação que teve, né, da estátua, né, que tinha parte de ouro, parte de bronze, parte aos pés de barro, né, com ferro. Ali ele mostra que a pedra que foi tirada derrubou, né, a estátua, né, e aí aquela estátua, foi destruída. Mas a pedra se fez um grande monte e dominou sobre toda a terra. Então, o único reinado que é eterno é o reinado de Deus. Ele é rei e Cristo é rei. Então, nós vemos que nas perguntas que o rei fez a Jesus, né? Ele perguntou a Jesus na hora do julgamento: mas tu és rei, né? Pilatos perguntou: mas tu és rei? Jesus disse: eu sou. E para isso eu nasci. E nós vemos que isso já irritou a Herodes. Mas mesmo assim Herodes voltou para os judeus e disse: eu não achei nada que acusasse esse homem. Porque na verdade os reis, os príncipes, os reis lá do reinado de Roma, que dominavam o mundo naquela época, eles se sentiam como Deus e eles consideravam eterno. Então, se dissesse que ia nascer outro rei em Jerusalém, nós vemos que quando vieram aqueles reis lá do Oriente, disseram: nós viemos adorar o rei quando Jesus nasceu, nascido rei de judeus. Pilatos mandou matar, né? Nós vemos que Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos abaixo para que o rei de judeus, que era Cristo, não se criasse. E nós vemos que aí os judeus sabiam disso. Então, quando Herodes disse que não achou nada que condenasse a Jesus, né, todos os argumentos, as falsas testemunhas que ele levantaram não foi aceito por Pilatos, foi Pilatos disse: olha, eu não vejo nem uma culpa dele digna de morte. Mas eles disseram: mas ele disse que é rei, e todos que dizem que é rei fazem inimigo de César. Quer dizer, os judeus, apesar de aborrecer a César, né, porque o Império Romano dominava sobre eles, né, mas aí na hora de condenar Jesus, eles usaram esse argumento que era muito forte, no qual, quando o rei ele viu, né, essa palavra dos acusadores de Cristo judeus, então ele mandou que Jesus fosse crucificado, entregou para que fosse morto. Mas nós vemos que Pilatos, ele pegou agora uma placa e escreveu em 3 idiomas, no hebraico, no grego e no aramaico, nas 3 linguagens, né, mais atuais daquela época: este é Jesus Nazareno, o rei de judeus. E nós vemos que ali Pilatos estava testificando que realmente Jesus era o rei de judeus, que Jesus era o rei do mundo, que Jesus era o filho de Deus, que Jesus era aquele que havia de reinar. E quando Pilatos colocou aquela placa, os judeus que acusaram Jesus, que pediram para Jesus ser morto, disseram: não diga que ele é rei de judeus, mas que ele se disse rei de judeus. Pilatos diz: o que escrevi, escrevi. Então nós vemos aí que Pilatos cumpriu a vontade de Deus, né? Mesmo mal satisfeito, mas Deus se utiliza dos seus inimigos para cumprir também a sua palavra. E nós vemos que Cristo reinou e reinará eternamente sobre a terra, não é? E nós sabemos que será o governo e o reinado perfeito de paz, de prosperidade, de segurança, o único que vai garantir a segurança, o único que vai garantir prosperidade, o único que vai trazer paz ao mundo,
o único que vai repreender as enfermidades, que vai repreender as pandemias, as endemias, a criminalidade, que vai repreender os filhos que matam os pais que matam os filhos, essa violência do mundo todo, essa bandidagem que tem no mundo hoje, crime organizado, as guerras, tudo vai ser destruído e no reinado de Cristo haverá plena paz. Então, meus amados irmãos, saiba, Cristo é rei, amém? Este é Jesus Nazareno, o rei dos judeus, o único rei universal, aquele cujo reinado não terá fim, ele reinará eternamente na casa de Davi, o seu pai. Que o Senhor nos abençoe.